Fala, meu aluno, tudo beleza? Tranquilidade com você? Eu sou o professor Telmo e essa é a nossa aula de polígonos número 2, onde eu vou falar com vocês sobre elementos de um polígono, nomenclatura e se um polígono é regular ou não regular. Vamos ensinar aqui como identificar um polígono regular e como dar um nome a um polígono. Assista até o final que eu vou fazer exemplos também para fixar esse conteúdo com você, certo? Vem comigo então? Vamos lá, galera! Então, pessoal, elementos de um polígono. Você já deve ter estudado que um polígono é definido como uma linha poligonal fechada, simples, em um plano com região interna, certo? Então, isso aí foi o que a gente viu na aula passada. Beleza? Então, pessoal, elementos de um polígono. Um polígono ele tem que ter, gente, lados. Esse polígono aqui, nós temos o lado AB, que é esse segmento de reta aqui, BC, certo? CD, DE e EA. Então, ele tem 5 lados, que é um pentágono, né? Então, um polígono de 5 lados. E esse é um dos elementos de um polígono. Você tem que guardar quais são os elementos. Vamos ver outros elementos de um polígono aqui. Vértice. Um polígono tem que ter vértices. Quais são os vértices desse daqui? São esses pontos aqui, ó, de 2 lados consecutivos. Então, um ponto de encontro de 2 lados forma o vértice. Nós temos o vértice A, o vértice B, o vértice C, D e E aqui, ó, certo? Esses pontos aqui, que é um ponto de encontro, é chamado de vértice. Então, esse é o segundo elemento que você vai encontrar dentro de um polígono. Outro elemento que você vai ver são as diagonais. Mas como descobrir as diagonais? O conceito de diagonal, segmento cujas extremidades são 2 vértices não consecutivos. Então, dentro dele vai sair um segmento que vai para um vértice que não é consecutivo. O que é vértice não consecutivo? Repara o seguinte, vamos pegar o A aqui, o vértice A, certo? Dele vai sair as diagonais. Não pode sair para o B e o E, ok? Não pode sair diagonal do A indo para o B e E, porque o B e E são consecutivos, são vértices consecutivos, estão do lado dele. Então não pode sair diagonal para esses. Então o A só pode sair quantas diagonais? Saindo do A e indo para o D, saindo para o A e indo para o C. Nesse pentágono. Um exemplo, o triângulo não tem diagonal. Porque não tem vértices consecutivos, só tem 2 vértices, são 3 vértices, né? Então, ele não tem diagonal. Só tem diagonal acima de 3, ok? Então, esse negócio de diagonal, a gente vai ter uma aula só para resolver exercícios mais lá na frente, ok? Só para você saber que é um elemento de um polígono. Vamos ver agora, gente, ângulos internos. Repare que como é ângulo, a gente tem que representar com um acento circunflexo, ok? Não esqueça disso. Então, nós temos o ângulo A, certo? Que esse A maiúsculo aqui, que a gente botar um A circunflexo, ou a gente pode pegar e escrever um A minúsculo aqui com acento circunflexo. Sempre coloca um acento circunflexo para diferenciar vértice de ângulo, certo? Então, no vértice B, nós temos aqui, ó, acento circunflexo, Bzão, ou pode botar o Bzinho. E assim por diante. Nós temos aqui, então, os 5 ângulos internos, certo? Ângulos formados por 2 lados consecutivos. 2 lados consecutivos que formam um ângulo. Beleza. Nós temos aqui os ângulos externos. O nome já fala, externo que está fora. Então, esse ângulo A1 aqui, ó, ele é um ângulo externo, ok? A gente vai ver também a soma dos ângulos externos e ângulos internos de um polígono na frente. Porém, agora é importante que você identificar esses elementos, ângulo interno, ângulo externo. Também nós temos aqui 5 ângulos externos nesse polígono. Beleza, gente? Tranquilidade? Vamos lá, vamos ver aqui se você agora, pausando o vídeo, identifique aqui. Nesse polígono aqui, cada um indique quantos e quais os lados, os vértices e os ângulos internos. Bom, primeiro é um triângulo. Temos 3 lados, ok? Nós temos 3 vértices
e tem 3 ângulos internos. Ó, os lados são RS, ST e RT. Os vértices são ST, RST. Ok? RST são os vértices e os ângulos internos. Lembre do acento circunflexo, né? Coloca o acento circunflexo em cima do R, do S e do T. Por quê? São os vértices, né? Então, vértices, para diferenciar, a gente coloca o acento circunflexo. Bom, vamos identificar agora nesse daqui de baixo. Nós temos cinco lados. Esses lados é o VW, WX, XY, YZ e ZV. 5 vértices. Então, agora eu pego os vértices e coloco o quê? Coloco o acento circunflexo neles, né? Que vai ser o quê? Os ângulos internos, que é o ângulo V, o ângulo W, o ângulo X, Y e Z. Vamos lá, vamos ver agora mais esse daqui. Olha só que legal. Escreva o número de lados, ângulos internos e o vértice de cada polígono. Vamos lá. Fácil, né? O primeiro tem o quê? 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. O triângulo, né? Então é só fazer e escrever. A outra vai pedir para você identificar, que é só escrever só. Na B, quantos lados, gente? 4 lados. Quantos ângulos internos? 4. Quantos vértices? 4. Então, nós temos 4 lados, 4 ângulos internos e 4 vértices. E esse daqui? Quantos a gente tem? Contou? 7 lados, 7 ângulos internos e 7 vértices. Você já reparou? Qual o objetivo de eu explicar desse jeito? Que é sempre igual. O número de ângulos internos, o número de vértices e o número de lados. Certo? Isso é o objetivo da minha aula. Você pegar isso daí. Um polígono ele tem o quê? O mesmo número de vértices, o mesmo número de ângulos internos e o mesmo número de lados. Fechou? Entendeu? Beleza, agora vamos lá, vamos para a nomenclatura. Antes de a gente começar a falar dos nomes que a gente dá aos polígonos, de onde que vem esses nomes? Repare que quantidade em grego, a gente fala mono, di, tri, teta, penta, hexa e assim por diante. Isso aí, gente, muitas vezes passa por latim. Por exemplo, o mono, que em grego a gente fala mono ou em, ele fala uni. Lembra lá? Unicelulares, quando você vai referir a célula, uni significa um. Nós temos aqui, ó, por exemplo, o di, né? E no latim pode ser bi. É muito comum a gente usar bi. Tri, tanto no grego como no latim, é a mesma coisa, tri. E também no grego, no teta, e no latim a gente fala quadri. Então, gente, para vocês terem uma noção de onde que vem isso, são os nomes gregos dados para quantidade. Fechou? Beleza, só para você saber de onde que vem isso daqui. Agora vamos ver no polígono. Um polígono que tem o quê? 3 lados. 3 lados, tri. Certo? O tri do grego veio lá, né? Tri. Ângulo. Ângulo a gente já viu, né? Ângulos, aquela medida, as medidas. Triângulos, tem 3 ângulos. Então, quando tiver 3 lados, nós temos um triângulo, 3 ângulos. Ok? Quando tiver 4 lados, quadriláteros, tá? Vem de quadro. Olha só, quadriquatro. Quadriquatro, 4, né? Vamos lá, pentágono vem o quê? Penta vem de 5. Hexágonos, hexa, 6. 7 lados. 7 lados é um heptágono, hepta, 7. 8 octa, 8 lados, octógono, né? Octógono, onde rola as brigas lá, o MMA. Só lembrar disso aí, octógono. E eneágono, ou seja, 9 lados. E decágono, 10 lados. Então nós temos aí, gente, esses polígonos e os seus respectivos nomes. Bom, acima de 10, repare o seguinte, como que a gente dá os nomes? Nós vamos pegar esse daqui, ó. Nós temos aqui o andecágono. Como que é dado esse nome? É o número 1, lembra lá do que eu falei lá do grego? 1. Então, o 1 mais o 10. O 10 a gente sabe que é deca.
não é? Então fica assim, ó, a gente vai falar o número 1 mais o deca, o andecágono. É só você lembrar para você associar, para você poder lembrar esse nome. O número 1 mais o número 10. Repare aqui agora então o 12. É o número 2, certo? Mais o 10. Não é isso? 2 mais 10, que dá dodecágono. E o 15 é a mesma coisa. 15 é 5 mais o 10. Pentadecágono. Então é desse jeito que você vai colocando os nomes, tá? Então aqui, ó, o andecágono nós temos isso daqui, certo? Que é 11 lados, dodecágono, 12 lados, pentadecágono, nós temos aqui 5, e aqui o isoságono, que é 20 lados. Vocês estão reparando que à medida que vai aumentando, ele vai aproximando de quê? De uma circunferência. Muito legal, né? Interessante isso daí. Vocês vão ver mais lá na frente isso daí, que tem um teorema que prova isso daí. Mas à medida que você vai aumentando a quantidade de lados, você vai aproximando ela de uma circunferência. Bacana, né? Vamos ver agora quando o polígono é considerado regular, que é muito importante você reconhecer um polígono quando é regular e não regular. Quando você estiver resolvendo uma questão, um exercício, e não souber isso, você pode errar completamente a questão. Então se liga, um polígono regular é aquele onde todos os lados têm o mesmo tamanho e todos os ângulos internos têm a mesma medida. Caso contrário, ele é chamado de quê? Irregular. Regular precisa ter lados iguais e ângulos internos iguais, certo? Se ele não tiver, se ele tiver lados iguais, mas ângulos internos diferentes, irregular. Se ele tiver lados diferentes, mas ângulos internos iguais, é irregular. Tem que ter os dois, gente. Ângulos internos e lados iguais. Ok? Porque existe polígono que tem, que eu vou mostrar agora para vocês, que ele tem os lados iguais, porém os ângulos internos não é. Então, ele não pode ser considerado irregular. Vamos ver, então? Olha só, um exemplo aqui, ó. Polígono regular. Esse daqui, ó, ele tem lados iguais, ó. Todos esses lados aqui são iguais. E os ângulos internos são iguais, ó. Então, é regular. Esse daqui, ó, olha só, esse aqui está quase para 90 graus aqui embaixo, e isso aqui é agudo. O ângulo interno e os lados não são iguais. Então, esse aqui é um polígono que não é regular. É irregular, quer dizer, né? Que a gente fala não regular, mas é irregular. A gente pode chamar de irregular. Vamos ver aqui, ó. Então, uma situação. Há polígonos que têm todos os ângulos internos com a mesma medida. Como eu falei com você, olha só. Os ângulos internos aqui, ó, tá até representado com um tracinho. Todos são iguais. Esse aqui são tudo 90, esse aqui é 90, e esse aqui são todos iguais. Porém, repare o seguinte, ele tem lados iguais? Esse azulzinho aqui tem lados iguais, gente? Não. Esse quadrilátero aqui, ó, ele não tem lados iguais. Esse lado aqui de cima é maior que esse lado aqui esse outro lado aqui, né? A base é maior que a altura, né? Então, ele não é regular. Os outros, se tiver os lados e os ângulos internos, sim. Viu? Agora vamos ver esses daqui, ó. Há polígonos que têm todos os lados com a mesma medida. Todos os lados com a mesma medida, sim. Mas será que ele tem todos os ângulos iguais? Repara o seguinte. Esse daqui, ó. Esse daqui é o quê? Esse aqui é um losango. Ele tem todos os lados iguais. Mas esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui do meio? Não. Então ele não é regular. Tá vendo? Se esse aqui é regular, esse aqui é regular, esse aqui é regular. Mas esse daqui não é regular porque os ângulos internos dele é diferente. Então vamos ver agora uns exemplos para a gente fixar o que é regular e não regular. Num triângulo, 3 lados iguais, 3 lados iguais, 3 ângulos internos iguais. Opa, regular. Aqui, ó, o que não é regular. Tá vendo que os ângulos internos aqui, ó, os lados são diferentes também? Então, esse aqui é um triângulo. Tem triângulo regular e irregular. Num quadrilátero que é regular, 4 ângulos internos iguais, 4 lados iguais. E esse aqui, ó, olha só os quadriláteros aqui, ó, que não tem ângulos internos iguais e quando tem ângulos internos iguais, não tem lados iguais. Então, existe quadriláteros dos dois tipos, né? Então, vamos lá, pentágono. Olha só, o pentágono regular como é que é e o pentágono que não é regular. Tá certo?
Repare esse daqui, ó. O hexágono. Hexágono, 6 lados iguais. Tá vendo? E aqui, ó, nós temos um hexágono que tem aqui lados diferentes, ângulos também diferentes e assim por diante. Então, daqui em diante, você pode reparar, certo? Que há polígonos regulares, né? Apesar de ter o quê? O mesmo número de lados, porém, eles podem ser regular e não regular. Então, outra coisa importante, gente, tanto triângulo, quadriláteros, repare, número de lados, número de vértices e número de ângulos internos, como a gente viu lá, são sempre o quê? O mesmo. No triângulo, no quadrilátero, ó, tudo 4, pentágono, tudo 5, hexágono, tudo 6, lados, vértices e ângulos internos. Bom, vamos lá, gente, vamos resumir aqui todo o conteúdo, certo? Resumido assim, vamos fazer um pequeno resumo aqui para você guardar, escrever no caderno e lembrar. Polígono, ele pode ser o que? Regular, o que? Que ele tem lados iguais e ângulos internos iguais. E irregular, ele pode ter o que? Lados diferentes, né? Ele pode ser um polígono que tem lados diferentes e ângulos diferentes. Ele pode ser convexo, qualquer linha que você traça aqui dentro, ele não pega a parte externa. E quando eu passo uma linha ou um segmento de reta interno, eu pego a parte externa, ele é chamado de côncavo ou não convexo, que a gente viu na aula 1, ok? Então esse aqui é o caso de um côncavo ou também não convexo. Ele tem um buraco, côncavo, um buracozinho. E já o convexo não tem. Bom, guarda esse conceito que é muito comum aparecer o nome, um polígono convexo regular, um polígono, né, tal. E aí você saber do que está falando o texto. Beleza. Então você pegou o resumo, agora vamos praticar, certo? Você vai pegar aí, pausar o vídeo e vai marcar aqui, responda. Os polígonos abaixo, quais os polígonos são regulares? Consegue fazer já? Vamos lá comigo então? Fez? Vamos lá, vem comigo então. Letra A, o polígono é regular sim ou não, gente? Sim. Tá vendo? 4 lados iguais, 4 ângulos internos iguais. Sim. Ele aparenta sim, né? Apesar de não ter os ângulos e os lados, mas a gente olhando assim já consegue ver que... Ó, o B é regular? Não. O C é regular? O C é regular? Não. Um losango ele tem o quê? Ângulos diferentes. Ele tem lados iguais, mas tem ângulos diferentes. O D sim, os D aparenta sim ser regular. E é regular? Sim. E não. F não é regular. A letra F não é regular. E o G é regular? Sim. H é regular? Sim também. Tá vendo? Então agora você já consegue saber quem é regular e quem é irregular. Bacana? Vamos ver esse daqui agora. Olha só que interessante. Nos polígonos regulares, a seguir, é indicada a medida do ângulo interno. Qual é a soma das medidas de todos os ângulos internos de cada um desses? Gente, se o polígono ele já diz que é regular, o que você tem que saber? Que se eu multiplicar, quer dizer o quê? Calma aí. Se ele é regular, ele tem o quê? Lados iguais e ângulos internos iguais, ok? Se ele é regular, é isso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um pentágono, são 5 lados, então eu vou multiplicar por 5. 108 vezes 5 dá 540. Então, a soma dos ângulos internos dele é 540. Olha como é mais fácil, né? A gente saber que ele é regular, é muito mais fácil descobrir os ângulos internos. E esse daqui é 120. E quantos lados ele tem? Ele tem 6 lados. Então eu vou multiplicar por 6. 6 vezes 120. 6 vezes 120 dá 720. Então, quando eu sei que um polígono é regular, é muito mais fácil achar a soma dos ângulos internos. Viu? Para que serve o conceito? Quando você pega o conceito e não sai resolvendo o exercício, mas sem entender, aprender o porquê, é complicado. Você corre o risco de errar. Mas se você entende, é correr para o abraço. Fica fácil, né? Você tem mais segurança. Vamos ver outro exemplo agora, gente, para a gente finalizar isso aqui. Observe os polígonos a seguir e responda as questões. Quantos são polígonos regulares? Quantos são quadriláteros? Existe um octógono regular? Vou marcar aqui para vocês visualizar. Vamos lá, vem comigo. Primeiro,
quais são regulares? Eu vou botar aqui, ó. Esse daqui é regular, esse aqui é regular, certo? Esse daqui é regular, esse é regular, esse é regular, regular. Todos que estão com a bolinha preta é regular, certo? Esses daqui já são os quadriláteros. Esse aqui tem quadriláteros, é o quê? Tem 4 lados. Esse aqui é um quadrilátero, esse aqui é um quadrilátero, 4 lados, 4 lados, esse daqui de baixo, esse daqui e esse daqui. Certo? E por último, octágono regular, que tem esse 8 octágono que tem 8 lados, esse da cara aqui. Logo a resposta aqui, ó. Letra A tem 7, letra B 7 e o último sim, tem um octágono que eu marquei com a setinha aqui. Beleza? Galera, terminando nossa aula 2 de polígono. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. E diz aí o que você achou dessa aula. Faça aquele comentário maroto aí. Vamos focar. Valeu!